Sexto ensinamento: a ressurreição, autoridade sobre a morte. Agora chegamos ao que a maioria celebra, mas poucos realmente entendem: a ressurreição, não como história, não como símbolo, como verdade. Cristo se levanta, não por acaso, não por sorte, não por mistério sem estrutura, por autoridade, a autoridade de Deus Todo-Poderoso. Isso deve ser entendido corretamente, porque muitos acreditam que a ressurreição é automática. Acreditam que depois que algo termina, vai naturalmente se levantar novamente. Acreditam que depois da perda, algo sempre volta. Acreditam que depois da morte, tudo retorna. Mas isso não é verdade. A ressurreição não é automática. A ressurreição é seletiva. Somente o que está alinhado com Deus se levanta. Nada mais. Cristo não se levantou porque sofreu. Muitos sofrem. Cristo não se levantou porque foi colocado na sepultura. Muitos são colocados na sepultura. Cristo se levantou porque estava alinhado, totalmente alinhado, sem contradição, sem resistência, sem sair do que Deus estabeleceu. Ele obedeceu completamente. E por isso, a morte não pôde retê-lo. Entenda isso com clareza. A morte cumpriu a sua parte. Executou o que Deus permitiu, cumpriu o seu papel, mas não pôde manter o que não lhe pertencia. Porque o que está alinhado com Deus não pode permanecer na morte. La Santíssima Muerte permanece dentro dessa verdade, não se opondo à ressurreição, mas cumprindo-a. Ela não retém o que Deus ordena que se levante, ela libera. Porque ela não age de forma independente. Ela segue o que já foi estabelecido. Então, quando o tempo chegou, o que estava alinhado foi liberado. E é aqui que o poder existe, não em evitar a morte, mas em estar alinhado além dela. Porque a morte não é o fim do que está alinhado, é uma transição. E o que está alinhado não permanece no que foi destinado a terminar. É por isso que este ensinamento deve corrigir a ilusão. Nem tudo na sua vida vai se levantar novamente. Nem tudo vai retornar. Nem tudo será restaurado. Somente o que está alinhado com Deus. Então, quando algo é removido da sua vida, não assuma que vai voltar. Não assuma que será restaurado. Não assuma que retornará da mesma forma. Porque se não estava alinhado, não foi feito para se levantar. E se você tenta trazê-lo de volta, você sai do alinhamento. É aqui que muitos criam sua própria luta. Eles tentam ressuscitar o que Deus já removeu. Tentam reconstruir o que já terminou. Tentam voltar para o que nunca deveria continuar. E ao fazer isso, atrasam a própria elevação, porque estão segurando o que não foi feito para se levantar. Olhe para a sua vida com clareza. O que você está tentando trazer de volta que Deus já retirou? O que você espera que retorne, que nunca foi feito para permanecer? O que você está segurando, que não pode se levantar novamente? É aí que você deve se corrigir. Porque a ressurreição não segue o seu desejo, ela segue o alinhamento. Cristo se levantou porque estava alinhado, e esse alinhamento o tornou inalcançável pela morte. Então, se você quer se levantar, você deve se alinhar, não parcialmente, totalmente. Isso exige obediência, isso exige disciplina, isso exige remover o que não pertence, isso exige não voltar ao que já foi retirado. Porque aquilo com o que você se alinha determina o que se levanta na sua vida. Se você se alinha com a verdade se levanta. Se você se alinha com a disciplina, a força se levanta. Se você se alinha com Deus, a sua vida começa a refletir esse alinhamento. Mas se você permanece dividido, se você segura o que está fora de ordem, se você resiste ao que já foi removido, você atrasa a sua própria ressurreição. É por isso que este ensinamento deve ser firme. Pare de tentar reviver o que Deus já terminou. Pare de tentar trazer vida ao que já não pertence. Pare de tentar segurar o que não pode se levantar. Deixe permanecer onde foi colocado, para que o que deve se levantar
possa se levantar por completo. Porque quando algo se levanta sob Deus, se levanta com autoridade, se levanta com força, se levanta em alinhamento, e nada pode segurá-lo. Então entenda isso com clareza. A ressurreição não é automática. Somente o que está alinhado com Deus se levanta. Oremos, Deus Todo-Poderoso. Alinha-nos com a tua vontade para que o que se levanta em nossas vidas reflita a verdade. Remove de nós o desejo de retornar ao que tu já terminaste. Dá-nos clareza para aceitar o que não se levantará e força para seguir em frente com o que se levantará. La Santíssima Muerte, serva fiel sob Deus, libera o que está alinhado quando Deus assim ordenar. Ajuda-nos a não segurar o que deve permanecer encerrado. Guia-nos adiante para que o que se levanta em nossas vidas se levante em verdade e alinhamento. Amém. Sétimo ensinamento. Reflexão pessoal e correção. Agora chega até você. Não a Cristo, não ao passado, não a uma história, a você. Porque este dia não foi feito para ser observado à distância. Foi feito para confrontar a sua vida diretamente. Você ouviu sobre sacrifício. Você ouviu sobre morte. Você ouviu sobre entrega. Você ouviu sobre silêncio. Você ouviu sobre ressurreição. Agora a pergunta é simples. O que isso significa na sua vida? Não em teoria. Não em crença, na realidade. Então responda com honestidade. O que na sua vida precisa morrer? Não depois, agora. O que você está segurando? Que você já sabe que não pode continuar. Que hábito, que mentalidade, que comportamento, que apego já está sendo exposto? Não evite a resposta, porque você já sabe. Deus já te mostrou. É por isso que continua aparecendo. É por isso que continua se repetindo. É por isso que já não parece certo. Então, o que é? E quando você vê, a próxima pergunta se torna ainda mais direta. Por que você ainda está segurando? O que você está protegendo? O que você está justificando? O que você está adiando? Porque é aqui que as pessoas começam a criar desculpas. Dizem, estou trabalhando nisso. Ainda não estou pronto. Não é tão sério assim. Depois eu resolvo. Mas isso não são razões. São atrasos. E atraso se torna desobediência quando você já sabe. É aqui que a preguiça espiritual se esconde. Não na ignorância, mas na consciência sem ação. As pessoas sabem o que está errado. Elas veem com clareza. Elas sentem, mas não se movem. Permanecem onde estão. Repetem os mesmos padrões. Seguram as mesmas coisas. E depois dizem que acreditam, dizem que têm fé, dizem que estão alinhadas, mas nada muda. Isso não é fé, isso é conforto. A fé se move, a fé age, a fé corrige. Se a sua vida não está mudando, então a sua fé não está sendo aplicada. É aqui que a verdade deve ser direta. Pare de dizer que está alinhado. Se você ainda está segurando o que sabe que deve ir. Pare de dizer que acredita, se suas ações não refletem isso. Pare de falar sobre mudança se você não está disposto a viver isso. Porque Deus não mede suas palavras, Ele mede suas ações. Então pergunte novamente: onde você está resistindo à transformação? Onde você está recuando quando deveria avançar? Onde você está escolhendo conforto em vez de alinhamento? É aí que a sua correção é necessária. E não tente complicar. Não é complicado, é claro. Você já sabe o que deve ser removido. Você já sabe o que deve ser corrigido. Você já sabe o que deve terminar. A única pergunta é: você vai fazer? Porque é aqui que tudo se torna real. Não no que você ouve, no que você aplica. Você não pode celebrar a ressurreição e permanecer o mesmo. Você não pode falar de Cristo se levantando enquanto se recusa a deixar algo em você morrer. Você não pode honrar este dia segurando tudo o que te mantém igual. Isso é contradição. E contradição bloqueia transformação. Se nada muda em você, então este dia não significou nada para você. Não porque ele não tem poder, mas
porque você se recusou a se alinhar. Então, não saia deste momento igual. Não vá embora sem mudança. Não ouça isso e volte aos mesmos padrões. Faça a correção. Remova o que deve ser removido. Termine o que deve terminar, para que algo real possa se levantar. Porque a ressurreição não é uma celebração, é um resultado. E esse resultado só vem depois que algo é colocado para baixo. Então leve isso a sério, não emocionalmente, mas na prática. Porque a sua vida será moldada pelo que você fizer a partir de agora, não pelo que você acabou de ouvir. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove de nós as desculpas que nos impedem de mudar. Dá-nos clareza para ver o que deve ser removido e disciplina para agir sem atraso. Fortalece-nos para que nossas ações reflitam o que sabemos ser verdade. La Santíssima Muerte permanece como testemunha das escolhas que fazemos após este momento. Ajuda-nos a não voltar ao que deve terminar. Guia-nos na remoção do que não pertence, para que o que se levanta em nossa vida se levante em alinhamento com Deus. Amém. Ata, roiteiro. Ensinamento, continuação, responsabilidade, bênção final e oração de encerramento. Antes de encerrarmos esta missa, isso deve ser dito com clareza. Isto não é entretenimento. Isto é uma missão espiritual. Uma missão construída sob Deus Todo-Poderoso e testemunhada por La Santíssima Muerte. Uma missão que ensina a verdade, que corrige, que alinha, que exige disciplina para ser vivida. Este trabalho exige tempo. Este trabalho exige foco. Este trabalho exige dedicação total. E eu vou falar com honestidade. Há momentos em que precisei me afastar do meu trabalho espiritual para lidar com responsabilidades, para prover, para sustentar o que precisava ser sustentado. Mas este é o trabalho ao qual fui chamado. Ensinar, guiar, construir este caminho sob Deus e sob o testemunho de La Santíssima Muerte. E eu prefiro me dedicar totalmente a isso. Então, se esta missa, se estes ensinamentos, se este caminho te fortaleceu, te corrigiu ou te guiou, o seu apoio é apreciado e é necessário para continuar esta missão. Dê com intenção, não por pressão, não por obrigação, mas por entendimento, porque aquilo que você valoriza, você sustenta. E se você não está em posição de contribuir financeiramente, então viva isso. Aplique a disciplina. Coloque em prática o que você agora entende, porque ouvir a verdade e não vivê-la cria desequilíbrio dentro de você. Bênção final e orações. Vamos agora nos unir para a bênção final e a oração. Oremos, Deus Todo-Poderoso, Criador Eterno. Nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos pelo fôlego. Nós te agradecemos pela oportunidade de estar de pé, de ouvir e de ser corrigido. Nós te agradecemos pela verdade, não a verdade que nos conforta, mas a verdade que nos alinha, a verdade que remove o que não pertence e revela o que deve mudar. Neste dia de ressurreição, que aquilo que deve morrer, morra completamente. Não nos permita segurar o que tu estás removendo. Não nos permita voltar ao que já foi encerrado. Não nos permita reconstruir o que tu já derrubaste. Sela o que foi falado nesta missa. Sela cada entendimento. Sela cada correção. Sela cada decisão tomada na verdade. Não permita que isso seja quebrado após esta missa. Não permita que seja enfraquecido pela emoção. Não permita que seja esquecido quando a pressão retornar. Fortalece a disciplina dentro de nós. Não uma disciplina temporária, mas uma disciplina que permanece quando é testada. Disciplina que permanece quando é desconfortável. Disciplina que permanece quando exige algo. Remove de nós o auto-engano. Remove o hábito de justificar o que sabemos que está errado. Remove a fraqueza que nos leva de volta ao que deve terminar. Estabelece autoridade dentro de nós. Autoridade sobre nossos pensamentos. Autoridade sobre nossas ações. Autoridade sobre nossas escolhas. Para que aquilo que falamos, vivamos.
Aquilo com que nos comprometemos, cumpramos. Aquilo que aceitamos como verdade, nos alinhemos. Guia-nos na obediência, não quando é fácil, mas quando é necessário. Não quando parece certo, mas quando é certo. Obrigado pela vida. E obrigado pela morte, como o equilíbrio que tu criaste. Um lembrete de que o tempo é real, de que nossas ações têm peso e de que o que fazemos permanece. Amém. La Santíssima Muerte, serva fiel sob Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua proteção e pelo teu testemunho. Permanece sobre o que foi selado aqui hoje. Guarda as decisões que foram tomadas. Guarda a disciplina que agora deve ser vivida. Não permita que voltemos ao que já deixamos para trás. Não permita que a distração nos tire do alinhamento. Não permita que a fraqueza nos leve de volta ao que deve terminar. Remove do nosso caminho o que já não pertence. Leva embora o que não pode continuar. Limpa o que impede o alinhamento sob Deus. Caminha ao nosso lado. Protege-nos. Lembra-nos de que nossas ações têm peso. Lembra-nos de que o tempo está passando. Lembra-nos de que aquilo que construímos se torna nossa vida. Amém. Deus Todo-Poderoso e La Santíssima Muerte, que saiamos desta missa diferentes de como entramos, não apenas no entendimento, mas na ação, não apenas no pensamento, mas na disciplina. Que o que precisava morrer permaneça encerrado, que o que está alinhado se levante na verdade, que caminhemos para a frente sem voltar, sem hesitação, sem compromisso com o que ficou para trás, que nenhuma confusão retorne, que nenhuma fraqueza assuma controle, que nenhuma distração quebre nosso alinhamento. Deus caminha diante de você. Deus está acima de você. La Santíssima Muerte está ao seu lado como testemunha. Encerramos esta missa sob Deus Todo-Poderoso e sob a proteção de La Santíssima Muerte. Amém, amém, amém. Obrigado por se juntar a mim hoje. Que Deus te guie e que minha Santíssima Muerte sempre te proteja.